Até agora, já descrevemos 2 dos 5 traços de personalidade: extroversão, que é a sensibilidade para as emoções positivas, e o neuroticismo, que é a sensibilidade para emoções negativas. Agora, vamos falar sobre a agradabilidade, que é um traço ligado aos relacionamentos íntimos que uma pessoa tende a ter. Inicialmente, é importante fazer uma distinção dela com a extroversão, por exemplo. Pois enquanto um extrovertido se motiva para estar com as pessoas, conversar com elas ou se expor a elas, é possível que um extrovertido tenha baixa agradabilidade também, fazendo que ele tenha uma boa capacidade para falar e conversar com as pessoas, mas pouca tendência a manter esses relacionamentos de uma forma íntima e profunda. É uma combinação muito comum para alguns tipos de narcisista, por exemplo. Por outro lado, também é possível ter baixa extroversão e alta agradabilidade. Uma pessoa assim teria um grande interesse em formar relacionamentos íntimos e profundos com as pessoas, criar vínculos, mas talvez não tivesse as habilidades sociais necessárias para fazer isso. Ou até mesmo preferisse ter poucos relacionamentos mais focados, ao invés de ter vários relacionamentos como um extrovertido talvez gostaria. Além disso, pode ser difícil diferenciar pessoas com baixa agradabilidade daquelas que apresentam alto neuroticismo, já que em ambos os casos, essas pessoas parecem ser difíceis de se relacionar no geral. A grande diferença de um com o outro é que se você entrar numa discussão e uma pessoa começar a gritar e xingar e expressar mais emoções do que argumentos, é provável que essa seja uma pessoa com alto neuroticismo. Por outro lado, uma pessoa com baixa agradabilidade pode ter maior tendência de fazer coisas que a maior parte das pessoas não está fazendo. Essas são pessoas mais individualistas, que podem muitas vezes ter ideias que vão contra o que a sociedade está fazendo, seja de uma forma boa ou de uma forma ruim. Enquanto pessoas com alta agradabilidade, então, se motivam por serem agradáveis e úteis e empáticas com as outras pessoas, de conseguirem viver em paz e em harmonia, pessoas com baixa agradabilidade são mais motivadas por competir, como se buscassem muitas vezes estar por cima dos outros. Quando funcional, obviamente, esse traço pode ser bom, já que pela evolução, a competitividade também traz uma variabilidade. Imaginando, por exemplo, no ambiente acadêmico, em que todas as pessoas gostem de festas e menos de estudar, por uma convenção social, é mais provável que pessoas com alta agradabilidade talvez se adaptem a fazer aquilo que as outras pessoas também estejam fazendo, enquanto alguém com baixa agradabilidade poderia prezar mais por estudar ou talvez fazer o contrário do que aquele ambiente esteja determinando. É o famoso trabalhe enquanto eles dormem, trabalhe enquanto eles festejam e etc. Mas é claro, isso é apenas um caso hipotético. O que nós sabemos de verdade é que pessoas com maiores pontuações de agradabilidade, na sua maioria, tendem a ser mulheres, e aqueles com menores pontuações tendem a ser homens, levando à mesma diferenciação do neuroticismo. Quando você imagina as pessoas que são criminosas, que estão nas prisões, que são psicopatas, narcisistas e antissociais, essas pessoas têm uma boa tendência a terem baixíssima agradabilidade. Não só por não se importarem com as coisas ruins que possam acontecer, mas por muitas vezes também quererem fazer esse mal às outras pessoas e não se importarem em cuidar nem respeitar delas. No Big Five, existe o que é chamado de facetas, das quais falaremos posteriormente. Mas podemos dividir a agradabilidade em 2 partes, por exemplo. De um lado, existe a polidez, ou educação. São pessoas que gostam de respeitar as regras, as hierarquias, as autoridades e as normas. E também existe a compaixão, que são pessoas que têm maior afiliação por empatia, por socialização, por serem agradáveis para as outras pessoas e por cuidar delas. Algo interessante é que quando separamos pessoas conservadoras de direita e mais liberais de esquerda, vemos a seguinte distribuição. Pessoas com alta polidez tendem a estar mais do lado conservador, por respeitarem mais a ordem das coisas já impostas anteriormente. Enquanto pessoas de esquerda liberal são mais voltados para a compaixão e para as ideias socialistas e de comunidade e de empatia. O que faz sentido imaginar que homens tenham maior tendências para serem de direita e mulheres para serem de esquerda. Isso é, a menos que você viva em países subdesenvolvidos, dos quais parecem ter uma maior mistura disso. O motivo para isso é que quando olhamos para países de primeiro mundo com maior igualdade de gênero e distribuição de renda, ou seja, países escandinavos como a Suécia e a Noruega, vemos que a diferença de personalidade entre homens e mulheres é ainda maior que nos outros países.
Nesses países de primeiro mundo, mulheres têm ainda maior agradabilidade e homens têm ainda menor. Mulheres preferem as áreas de saúde e do atendimento, como psicologia e enfermagem, enquanto homens optam pelos campos de STEM, de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Mas, ao olhar para países de terceiro mundo como China e Malásia, vemos que os homens tendem a apresentar também maiores níveis de agradabilidade. Eles são mais femininos, por assim dizer. As mulheres são mais, entre aspas, masculinas, com menores traços de agradabilidade. Uma das hipóteses é que quando você está numa sociedade que é desigual, e as pessoas precisam competir consigo mesmas, ou quando elas não veem que tem uma chance de mobilidade, de que elas possam melhorar a sua vida e serem como aqueles 20% ou 5% que estão no topo, as pessoas começam a adotar traços para contornar essas diferenças culturais, que as faça poder conviver na sociedade de uma forma mais funcional. Enquanto em lugares que essas diferenças econômicas não existem ou são muito baixas, as pessoas são mais livres para expressar aqueles traços delas, que são inerentemente biológicos, hereditários e genéticos. As pessoas nesses países são mais livres para serem elas mesmas, por assim dizer, sem precisar se adaptar tanto ao social. No cérebro, as facetas de polidez são associadas com maiores funções serotoninérgicas da serotonina, que regula a estabilidade emocional de uma pessoa, e menores níveis de testosterona, o hormônio masculino, que, diferentemente do que as pessoas acreditam, não é algo relacionado a comportamentos agressivos e rudes, mas é ligado a ampliar traços que já existem. Então, se uma pessoa tem uma tendência a ser agressiva e rude, a testosterona age fazendo essa pessoa ser ainda mais agressiva e ainda mais rude, e não fazendo ela ter esses comportamentos, por assim dizer. Além disso, o nosso cérebro tem sistemas construídos para empatia. Esses sistemas permitem que nós tenhamos uma imitação dos sentimentos alheios, e muitas vezes são os mesmos sistemas que nos fazem sentir dor física ou dor emocional. Eles estão ligados ali entre o córtex pré-frontal, que regula a moralidade, e a parte externa da ínsula, que regula as nossas respostas emocionais e mais impulsivas. Por isso, ainda que ter um córtex pré-frontal bem desenvolvido esteja relacionado com a alta intelectualidade, a alta racionalidade, a alta estabilidade emocional e boas decisões de vida, quando nós vemos bombeiros e pessoas que arriscam as suas vidas para ajudar as outras pessoas que estão em situações de extremo perigo, como entrando numa casa pegando fogo para salvar uma criança ou fazendo atitudes impulsivas para ajudar alguém, vemos que não é essa parte racional do cérebro que nos faz cometer esse tipo de ação empática e altruísta, mas são, na verdade, as partes mais, entre aspas, irracionais, mais emocionais do nosso cérebro que promovem esse tipo de comportamento. Quando olhamos o subtraço de compaixão, vemos que esses sistemas de empatia parecem ter maior conectividade e maior atividade. E o mais legal ainda desses estudos que viram isso é ter descoberto uma grande neuroplasticidade nessa região, significando que, mesmo que você tenha baixo subtraço de compaixão, é possível treinar o seu cérebro para tornar ele mais empático, dando a entender que, mesmo aquelas pessoas mais rígidas e retraídas também possam se tornar mais sociais se elas só treinarem e quiserem ser assim. Então você pergunta, mas para que serviria ser mais empático? Bem, quando algumas pessoas bem-sucedidas e mais velhas foram perguntadas o que traz felicidade na sua vida, a maior parte dessas pessoas disse que, na verdade, eram amigos, família, relacionamentos que elas criaram, e não objetos, dinheiro e status. Ainda que pessoas extrovertidas tenham alta motivação dopaminérgica, isso não significa que elas sejam felizes o tempo inteiro, e muito menos felizes ao conseguir essas coisas que elas perseguem, como nós vimos anteriormente. São, na verdade, as pessoas ao nosso redor, aquelas que nós escolhemos nos relacionar, que promovem a maior parte da nossa felicidade, dos nossos sentimentos de satisfação com a vida. Isso não quer dizer que nós precisamos viver pelas outras pessoas, mas sim aprender a viver com as outras pessoas de uma melhor forma. Carl Jung uma vez disse que não é só porque nós precisamos de oxigênio que nós fomos feitos para respirar. Por isso, não é só por termos necessidades das outras pessoas que nós deveríamos nos tornar devotos a elas. A individualidade também é importante.
o que nos leva a ver mais o lado negativo de ter essa altíssima agradabilidade. Quando nós vemos nos transtornos de personalidade pessoas dependentes, vemos que o maior traço que essas pessoas apresentam é a agradabilidade. Pessoas com esse transtorno têm uma necessidade generalizada e excessiva de serem cuidadas, como se elas não conseguissem viver sozinhas e sem outra pessoa sustentando elas, o que as faz se tornarem mais submissas e começarem até a ter relacionamentos abusivos, pois alguém com alta agradabilidade dificilmente vai impor as suas próprias vontades às outras pessoas. É como se elas fossem devotas dos outros e dessem a sua vida por elas. Isso em casos extremos, claro. Essas são pessoas que facilmente são vistas como trouxas ou pegajosas, não porque elas realmente sejam burras, mas porque elas têm um grande apego às pessoas. Mesmo assim, é possível usar isso de uma boa forma. Quando vemos pessoas extremamente humanitárias, como Madre Teresa, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela e assim por diante, podemos imaginar como todas essas pessoas deviam ter altíssima agradabilidade. São pessoas que conseguiram conciliar não só o seu amor e a sua compaixão pelas outras pessoas, como também souberam usar outros dos seus traços de personalidade que trouxeram equilíbrio para elas. Vamos falar disso depois. Por agora, podemos dizer que se você tem baixa agradabilidade, talvez seja melhor saber se relacionar com as outras pessoas e treinar a sua empatia possa ser uma boa coisa a se fazer para conseguir ter uma maior satisfação na sua vida. Pesquisas mostram como uma das coisas que deixa narcisistas depressivos menos depressivos é exatamente o fato de fazerem algo bom para as outras pessoas. E se você tiver alta agradabilidade, talvez seja bom treinar mais a sua própria assertividade, saber melhor como se impor nas suas relações para que outras pessoas não se aproveitem dessa sua boa vontade de ajudar. Em resumo, a agradabilidade é um traço ideal de se ter na vida, caso você esteja buscando bons relacionamentos. Pessoas que relatam ter os melhores relacionamentos e maior satisfação com esses relacionamentos, normalmente tendem a apresentar também alta agradabilidade. E se você estiver procurando ter uma boa vida quando olhar para trás, talvez saber ter relacionamentos saudáveis e funcionais seja uma boa coisa. E se você não souber como fazer isso, bem, na próxima aula vamos olhar como a abertura às experiências pode ajudar você a modelar novos comportamentos. Meu nome é Júlio César e até logo.